Nós somos alunos de graduação em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Uberlândia e produzimos esse documentário sobre grupos e equipes de trabalho, que foi proposto pela professora Michele, que ministra a disciplina de Liderança e Comportamento Organizacional. Esse trabalho foi desenvolvido por Andressa, Lorraine, Matheus, Mariana e Thaís, e conta com uma entrevista exclusiva com a líder Denise, tutora do PET Contábeis da UF. Fiquem ligados. Agora falando sobre os tipos de grupos e equipes de trabalho, os grupos de trabalho podem ser de dois tipos, formais e informais. Já as equipes de trabalho podem ser de quatro tipos, que são resolução de problemas, autogerenciadas, multifuncional e virtual. Nós verificamos que o grupo PET é um mix de três que eu citei anteriormente, que são o de resolução de problemas, pois eles organizam reuniões para discutir o que pode ser melhorado, autogerenciada, pois a delegação de funções, ou seja, eles têm uma certa autonomia, e virtual, porque muito provavelmente eles compartilham documentos pela internet e fazem reuniões via Skype, WhatsApp ou outros meios. E além disso, nós verificamos que o grupo PET é uma equipe de trabalho, pois há uma sinergia positiva entre os membros e o esforço coletivo é maior do que o somatório das contribuições individuais. Estamos aqui com a professora Denise, tutora do PET Ciências Contábeis da UFO, e ela vai falar um pouco para a gente sobre a sua experiência com grupos e equipes de trabalho. Obrigada, professora, por compartilhar com a gente as suas experiências. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse o seu nome, um pouco sobre o programa, o tipo de grupo que você lidera, falar pra gente aí uma apresentação inicial. Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho desse trabalho. Meu nome é Denise Mendes da Silva, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia desde 2010, aqui na Faculdade de Ciências Contábeis, e atualmente estou como tutora do Grupo PET por um período de 3 anos que acaba de se completar. O Grupo PET é o Programa de Educação Tutorial em Ciências Contábeis e é um programa que envolve o trabalho de alunos nos eixos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolve várias atividades no sentido de atender às necessidades do curso de graduação e também promover a integração da graduação com a pós-graduação aqui na UFO e ainda integrar também a universidade, o que é desenvolvido na universidade com a comunidade, pelo eixo de extensão. Então a gente trabalha o ensino, pesquisa e a extensão. O que é liderança para você? O que você considera importante ao liderar um grupo ou uma equipe? Bom, liderança, a meu ver, seria um processo de orientação e busca por decisões que possam atingir um objetivo maior, um objetivo comum. E para efeito disso, para tomadas de decisões, para cursos de ações que atendam um objetivo maior, um objetivo comum, é muito importante você respeitar, conhecer as habilidades, conhecer as habilidades de cada membro da equipe, conhecer as potencialidades de cada membro da equipe e também respeitar essas habilidades e essas potencialidades para que se torne um processo efetivo, eficiente, capaz de atingir os objetivos que são propostos. E como funciona o processo de capacitação dos seus liderados depois que eles ingressam no programa? Bom, como eu disse, o grupo existe desde 2012, então ele atua desde 2012,
E nesse grupo atuam 14 discentes da graduação. Ao longo do processo de desenvolvimento do PET, né, nós começamos com 8 integrantes, depois passamos para 12, depois atingimos o número de 14. Então, ao longo desse processo, né, de desenvolvimento do PET, a gente sempre tem aqueles alunos que ingressavam com um período mínimo de permanência de 2 anos no início, para obtenção do certificado, né, de petiano, e depois a gente passou a ter a característica de alunos que ingressam, né, e permanecem no grupo pelo período mínimo de 12 meses, então, para obter também o certificado. Então, com essa questão temporal, a gente observa o seguinte: sempre vamos ter petianos que ingressaram em períodos anteriores e petianos que ingressaram em períodos mais recentes. E essa capacitação é feita por meio dos próprios integrantes do grupo. Então, a gente tem um período que nós consideramos como de formação do petiano, que são os primeiros 6 meses. Nesses primeiros 6 meses, os alunos que ingressam no grupo, eles estão se adaptando às atividades, eles estão conhecendo os membros do grupo, os membros que vão trabalhar com eles em cada equipe, e assim eles vão aprendendo as rotinas com os próprios petianos. Então, é uma troca de experiência entre os próprios petianos, os próprios integrantes do grupo. A minha posição, ela vai muito de dar os direcionamentos gerais, de explicar as normas, a questão do respeito às regras essenciais do programa, que não são regras apenas do nosso programa, mas é um programa institucional, portanto ele segue as regras, as normas da instituição, da UFO em si. Então a gente sempre faz assim reuniões entre a tutora e os petianos. Eu observo que os petianos fazem muitas reuniões entre eles mesmos. As atividades são desenvolvidas em equipes menores. Como eu disse, o grupo tem 14 petianos atualmente, mas nem sempre estão todos, né, envolvidos em todas as atividades, então a gente segrega o grupo em equipes menores. E aí esse grupo, essas equipes menores, elas vão desenvolvendo as rotinas necessárias para cada uma das atividades. Então, se a gente vai oferecer uma palestra, vai ter uma equipe cuidando dessa palestra. Se a gente vai oferecer um minicurso, tem uma equipe cuidando desse minicurso. E eles mesmos vão passando a rotina, né, as rotinas um para os outros e desenvolvendo as atividades dessa maneira, sempre sob minha supervisão, e a gente vai acompanhando também mensalmente a realização de cada atividade, fazendo uma avaliação, né, de cada atividade, observando se os objetivos daquelas atividades foram realmente alcançados, quais foram as maiores dificuldades, quais foram assim acontecimentos que nos surpreenderam, tanto positivamente ou negativamente, para que seja um aprendizado contínuo, né? Então, esse processo de capacitação eu considero como um processo contínuo, que o petiano vai desenvolver ao longo de toda a sua permanência no grupo. E um processo de aprendizado para mim também, como tutora, né? Que vou aprendendo a olhar essas habilidades, a olhar essas potencialidades e tentando desenvolver ao máximo tudo isso, né, em cada um dos petianos. Bom, pessoal, os grupos geralmente passam por um processo evolutivo, ao qual chamamos de modelo de 5 estágios de desenvolvimento dos grupos. O primeiro estágio é a formação, onde há o reconhecimento de terreno feito pelo membro. O segundo estágio é a tormenta, onde surgem os conflitos entre os membros e também para a obtenção do controle. O terceiro estágio é a normatização, onde há uma coesão, uma ligação entre os membros. O quarto estágio é o desempenho, onde a estrutura já está totalmente funcional e aceita.
O quinto estágio é a interrupção, geralmente formado pelas comissões temporárias, e há uma dissolução das equipes. Como a nossa entrevistada Denise Mendes, tutora do PET, mencionou, para a formação do petiano é um período em média de 6 meses. Ou seja, neste período cumpre-se o estágio de 1 ao 4, que é a formação, tormenta, normatização e desempenho. E ao final desse período, o grupo já está totalmente estruturado, funcional e aceito. Você considera que eles têm autonomia durante a tomada de decisões? Sim, acho que por esse relato mesmo que eu acabei de fazer, né, como eles são divididos em equipes, eles têm os direcionamentos gerais, mas eles também faz parte do trabalho ter essas percepções das necessidades de cada uma dessas atividades e tomar várias decisões. Então, no início mesmo do desenvolvimento de uma tarefa, a equipe vai se reunir, vai conversar sobre todas as tarefas que têm que ser feitas, vai fazer atribuições, por exemplo, as funções, as tarefas são divididas dentro das equipes, né? Por exemplo, ficam lá pessoas responsáveis pela divulgação do evento, pessoas responsáveis pelas inscrições, as pessoas que vão estar presentes no dia do evento, coordenando ali, controlando as presenças para emissão de certificado, as pessoas que vão estar envolvidas com os processos de avaliação. Então, eles mesmos que definem quais as tarefas cada um vai desenvolver, né? E um pouco mais além do que isso, nós temos reuniões mensais. Nessas reuniões, elas seguem, o desenvolvimento das atividades seguem esse planejamento anual, esse planejamento maior, com ajustes, né, que são feitos ao longo do ano. Pode ser ajustes ou por não ter sido possível realizar a atividade, ou por termos recebido solicitações de promovermos outras atividades, com ajustes, mas nós apresentamos, né, nós discutimos em reunião todos os meses as atividades que serão oferecidas. Então a gente tem uma agenda, né? Então essa agenda a gente vota em reunião, ela é apresentada, os alunos opinam se a atividade é viável de ser realizada ou não. Então, e eles têm realmente essa participação, né, de decidir se a atividade vai ser realizada e, mais ainda, como ela vai ser realizada. Então, a autonomia é dada ao grupo em si, como um todo, e às equipes responsáveis por cada uma dessas atividades. Obviamente, eles sabem quais são as tarefas obrigatórias, mas eles decidem entre eles quais são as pessoas que vão desempenhar cada uma dessas tarefas. Complementando a fala da professora Denise e da Lorraine, que acabou de falar sobre alguns estágios de formações de grupos e equipes de trabalho, nesse trecho da entrevista nós podemos perceber alguns elementos da estruturação de grupos. Um desses elementos é o papel, que é as funções que cada membro desenvolve dentro do seu ambiente de trabalho, tanto individual quanto em grupo. Outro elemento bastante importante é o tamanho do grupo. Hoje o PET é formado por 14 membros que se dividem em grupos menores para a realização de algumas tarefas específicas. Grupos menores têm uma eficácia maior e um desenvolvimento melhor de trabalho. O PET também é regido por normas e regras que podem ajudar no desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional dos membros do grupo. Então você considera que existe um bom relacionamento interpessoal entre os membros? Considero que sim. Embora a gente saiba que possa haver problemas, né, de convivência, é natural do ser humano, a gente sabe que pode haver, às vezes, momentos em que uma decisão de um petiano pode prevalecer sobre a vontade de algum outro petiano, mas isso exige também esse jogo de cintura de ambas as partes. Eles às vezes precisam seguir cursos de ações que às vezes para eles individualmente não era o ideal, mas pensando no grupo como um todo, aquela atitude é melhor. Então eu vejo que há muito respeito entre os petianos, existe
um respeito, existe uma confiança, né, de que cada um realmente vai desempenhar a sua atividade, vai cumprir com aquela tarefa. Então eu acredito que sim, que haja um bom relacionamento interpessoal. Não é um mar de rosas, a gente sabe que existem às vezes pequenos conflitos, pequenas situações de dificuldade de convivência, mas que eu vejo que eles vão se adaptando, né? Uma característica que eu vejo muito forte nos petianos é a adaptabilidade e flexibilidade que eles precisam ter, afinal de contas é um grupo grande, né? Dentro das organizações, os funcionários trabalham em grupos, e trabalhar em grupos tem as suas vantagens e as suas desvantagens. As vantagens é que, como há mais de uma pessoa trabalhando para a conclusão daquela tarefa, as informações são obtidas com mais rapidez e mais eficiência e há mais ideias. E as desvantagens é que pode haver divergência entre essas ideias. E dentro da administração tem um método chamado brainstorming, que quando é traduzido é tempestade de ideias, que é quando os funcionários eles expõem as suas ideias, entram num acordo para solucionar um problema ou tomar uma decisão, e a gente pode ver isso na entrevista feita com a professora Denise, tutora do PET, que ela fala que eles entre si conversam, né, tomam uma decisão que é melhor para o grupo, que no fim das contas a gente pode acabar encaixando nesse método. Eu queria saber de você também, Denise, quais são as maiores dificuldades que você encontra ao liderar um grupo? Pois é, as dificuldades talvez seria aquela questão que a gente tenta sempre atender as expectativas, né, do grupo. A gente gostaria de atender todas as expectativas, né, dos alunos que vêm para o PET, que se tornam petianos, né. Às vezes a gente não consegue atender todas essas expectativas. Então, isso eu sempre tento também trabalhar, né? Eu gostaria de poder ver na realização de cada um, a realização de cada um ali com tudo que eles desenvolvem. Porém, a gente sabe que nem tudo vai ser exatamente da maneira que a gente quer. E eles também acabam percebendo isso, né? Às vezes tem algumas expectativas que não se concretizam, né? E outras coisas que vêm, né, adicionais, que cobram, que exigem determinados comportamentos, né? Então a dificuldade seria mais essa, assim, talvez de não atender as expectativas, tanto individuais como coletivas também. A gente sempre tem uma certa preocupação com isso, né? Mas eu posso dizer que eu tenho muita sorte, não sei se seria essa palavra, né? Mas eu sempre tive um grupo muito produtivo, um grupo muito integrado, um grupo que por diversas formações, né? Já tem petianos egressos de diversos períodos e petianos recém-ingressados no grupo de diversos períodos que tem lidado muito bem, né? Então eu acho que o PET tem me ensinado realmente muitas coisas e uma delas é com relação a não me frustrar com isso. Na verdade, a gente nunca vai conseguir agradar a todos o tempo todo, né? Então é uma questão que eu aprendo também com o PET, né? Eu tenho meus posicionamentos, os petianos têm os posicionamentos deles, às vezes a gente a gente procura se alinhar ao máximo, mas às vezes algumas coisinhas escapam, né? Não tem como eu saber o tempo todo o que eles estão fazendo, então eles também não têm como me ter a presença, né, ali o tempo todo, então é um aprendizado contínuo, né? A gente acreditar no grupo, ter confiança de ambas as partes e, enfim, tocar as atividades da melhor maneira possível, sempre da melhor maneira.
Como vimos na entrevista da professora Denise, a equipe de petianos liderados pela tutora possui muitas das características de equipes eficazes estudadas por Hobbes. A equipe possui recursos adequados, há um clima de confiança entre os membros, autoconfiança da equipe, visto que eles são responsáveis por desenvolverem muitas das atividades da UFO, sendo todas realizadas coletivamente e com tamanhos ideais das equipes. Eles contam também com sistemas de avaliação de desempenho e, como a tutora mencionou, as tarefas são divididas igualmente entre os membros, o que mostra boa capacidade dos membros, a alocação de papéis adequada, plano e propósito comuns, baixos níveis de conflitos e pouca ou nenhuma folga social. A tutora ainda mencionou que tenta considerar a preferência individual dos membros, o que evidencia a liderança e estrutura da equipe. O objetivo desse documentário foi relacionar a teoria com a prática, mostrando como a liderança de uma equipe pode ocorrer, bem como seus principais desafios. Obrigado por assistirem até o final.